Olá, meus vintage, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início aqui ao nosso episódio número 53. A gente já é cinquentão e é tão bom falar isso. É bom falar isso quando a gente está consciente da nossa idade, consciente da nossa capacidade, consciente dos nossos valores, né? E amadurecendo cada vez mais, porque amadurecer é muito gostoso. Se perguntar se eu quero voltar aos 20, nem pensar. E hoje a gente vai falar com uma mulher que é pura força, que vence vários obstáculos, principalmente quando as pessoas falam assim, não vai por aí que não vai dar certo. Aí ela fala, agora que eu vou. E vai e faz sucesso, e é sucesso garantido. Sim, a gente está conversando aqui com uma professora de yoga, que ela tem a própria plataforma dela, o próprio método dela, Onyx Yoga, e é credenciado pela Yoga Alliance International. Também graduada em Educação Física, pós-graduada em Nutrição, bacharel em Publicidade. Gente, essa mulher é muita coisa. Ex-maratonista e ainda colunista do Globo Esporte. A gente está falando com a Adriana Camargo. Seja bem-vinda, Adri. Obrigada! Aqui temos uma lembrança para você, a nossa xícara do Entrar no Isenta. Olha, já amei, porque eu vou usar na hora que eu estiver dando as minhas aulas, entendeu? Online, já vou usar. Olha só, já tenho uma xícara Entrar no Isenta Pod para chamar de minha. Ai, que bom. A gente ficou muito feliz com você ter aceitado o convite, tá aqui com a gente. Tenho muita certeza que você tem muita coisa para acrescentar. Todo mundo que vem aqui deixa palavras, né, de incentivo, porque quando eu criei esse programa, há uns 2 anos atrás, é uma coisa crescente, é esse orgulho de ser maduro. Eu acho que cada vez mais a gente se sente... Você se sente assim, orgulhosa em ter a sua idade? Muito. Eu me sinto muito orgulhosa. Eu acho que eu não me senti com tanto orgulho quando, 15 anos, eu não me senti com um empoderamento, aquela idade assim que você... Nossa, eu tenho um poder a mais porque eu tenho 15 ou 21, mas a partir dos 40, dos 50, cada ano que eu faço, eu me sinto mais empoderada e me sinto mais feliz comigo mesma. Então, assim, é uma felicidade muito grande poder estar amadurecendo e me sentindo conectada com a minha essência, né? A cada dia mais. Isso realmente me deixa muito feliz, né? E eu realmente tenho essa... Sou 40 a mais, sou 50 a mais, adoro. Eu também adoro. E foi, assim, legal essa semana uma seguidora que tem 30 mais, né? Que a gente tem muito seguidor, 30, 35 mais. A nossa métrica é muito essa. E ela falou, Karine, é tão bom ler quando você fala sobre isso, porque eu acho que quando eu tinha os 30, eu tinha aquela suposta ilusão, uma ilusão de que havia um prazo de validade para cumprir as coisas. E aí, quando a gente vai avançando e vendo pessoas que avançam também cada vez mais e não tem esse prazo de validade, né? Exato. O prazo de validade é na nossa cabeça, né? Se você acha que o seu prazo de validade é 20, ele vai ser 20. Se você acha que ele é 30, 40, 50, ele vai ser. O meu é indeterminado. É isso, né? Igual champanhe. Quanto mais longo data de fabricação, melhor. Eu falo assim, o vinho, se você não cuida bem, ele pode virar vinagre. Né? Se você não armazena na temperatura certa, ele vira vinagre. Mas se você cuida bem, ele fica cada vez melhor. A gente é um vinhozinho, né? A gente é um vinhozinho, pois é. E hoje um episódio para falar sobre pausa, gente. Nesse mundo cheio de informação, pessoas com burnout, a informação na velocidade da luz, fake news, igual informação vindo aí. O silêncio ganhou um valor. O silêncio ganhou um valor, ouvi isso também, tanto quanto o autocuidado. Hoje em dia, você ter tempo para ter o autocuidado com você vale mais do que dinheiro, né? Exato. Inclusive, outro dia eu vi uma falando sobre isso, assim, que antigamente você entrava nas lojas com uma roupa de ginástica, com uma roupa assim, você era visto como uma pessoa que não ia ter nem poder aquisitivo para comprar as coisas. Hoje em dia, é visto como um sinal de que você tem tempo para cuidar de você. Então, você tem dinheiro. Porque se você tá de roupa de ginástica 3 horas da tarde, é porque você tá se cuidando. Se cuidando se cuidar é um luxo, muitas vezes. E você tá com roupa de ginástica, então significa que você faz parte de um grupo seleto que pode estar com essa roupa nesse horário. Nesse horário, né? Ou seja, o autocuidado subiu um patamar. Subiu.
Isso é legal, né? E você que fez educação física numa época onde a educação física não era assim valorizada. Não. Como é que foi mudar da publicidade para a educação física e apostar nisso? E hoje em dia a educação física, a nutrição são profissões importantíssimas, né? Mas antes não eram vistas com bons olhos. Como é que foi isso? A educação física tem menos de 30 anos, né? Que ela tem um conselho próprio. E ela é vista como profissão, acho que é 26 anos, alguma coisa assim. Eu sou do 6º ano, então, logo que foi, né? Que teve um conselho de educação física, a gente está em 2025. Então, tem 20 anos que eu sou da educação física. E quando eu comecei, realmente, não era visto como uma profissão, assim, um sonho, né, dos pais, assim, tipo, minha filha vai ser professora de educação física. Mas eu sentia isso dentro de mim, e os meus pais também, né, eu já mudei de profissão com 37 anos, então, 37, 36, sei lá, já perdi as contas, mas enfim. Foi uma decisão que na verdade, eu não consegui fugir disso. Eu fui viver a minha verdade, que eu sou publicitária, né? E sempre fui muito bem, trabalhando com feiras, com eventos, com tudo. Mas eu era atleta maratonista ao mesmo tempo e eu sentia, assim, eu gostava mais do tempo que eu passava treinando e lendo sobre do que realmente trabalhando com publicidade. Então, eu fui, na verdade, em busca da minha essência. E eu não procurei muito ser validada, não. Sabe? Eu sou muito dessa, eu decidi, eu fui e fiz. Mas não foi fácil. Nunca foi fácil. E entrar em contato com a minha essência e fazer todas essas transformações. No meio da faculdade, eu me separei do meu marido anterior, que eu estava 19 anos casada. E, enfim, foi uma transformação total. Eu mudei de casamento, né? Terminei a faculdade já grávida e casada com o meu atual marido, né? Que eu vou fazer 16 anos com ele esse ano. Sou uma pessoa casada, né? Que legal. Agora me fala aqui, Adriana, essa questão, né, que você estava falando sobre entrar numa nova faculdade com 37. Muita gente muda de carreira, começa nessa borbulhar. Vale a pena trocar? Vale a pena começar uma nova carreira, né? Mesmo aos 30, aos 40, hoje você tá aí. Eu acho que vale, nem que seja com 80. Eu acho que você, assim, só não dá mais para fazer quando você morre. Enquanto você tá vivo, tá em tempo de você ser feliz, de você viver a sua verdade. Você vai ficar com aquilo ali remoendo na sua cabeça. Ai, mas eu devia ter feito. Ai, mas eu devia ter não sei o quê. Não, vai e faz. O máximo que vai acontecer é você largar no meio, que é você falar, não era isso não quero. Ou você se formar e falar assim, não era pra mim, né? Vou continuar com o que eu tava antes. Mas eu nunca vi isso acontecer, tá? Nunca vi. Nunca vi uma pessoa fazer uma nova formação e achar que deu ruim. Deu ruim, né? Geralmente você vai mais maduro, você vai mais maduro e vai mais certo, mais consciente. E olha só, a gente só tem uma vida para viver a nossa verdade. Viver não é seriado. Não é tipo assim, ai, esse seriado foi ruim, vou assistir o próximo. Você tá aqui vivendo, se você não fizer o que você tem que fazer, o que você veio aqui para fazer, né? Seguindo a sua essência. E se você não fizer isso nessa vida, você não vai fazer na próxima, gente. Você não vai nem saber que você era você nessa... Mesmo que tenha outra, você não vai saber. Você vai deixar isso para depois? Assim, eu não vejo sentido algum. Nossa, sabe? Eu adorei essa frase. Viver não é seriado, né? Viver não é seriado, é um episódio único, né? Tem que fazer aqui. Tem que fazer. E se você sentiu hoje essa vontade, a hora é agora. Vai lá e faz. Ninguém vai fazer por você. Agora, muita gente fala que tem sorte, né? Você teve sorte ou é muito trabalho? Aquela frase feita, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Cara, eu trabalho que nem uma louca. O pessoal lá em casa diz que eu trabalho por 2. Eu acordo pensando... Eu sou muito... Assim, eu amo o que eu faço. Eu não sinto um peso do trabalho em si. Mas, assim, eu vivo, respiro yoga, educação física, saúde. Essa é a minha vida. E sorte, eu acho que eu atraio porque eu vibro nessa frequência, né? Você acaba vibrando numa frequência e atraindo as coisas que ressoam com essa frequência. Como eu sou muito positivo, isso eu sempre fui uma pessoa muito positiva e de acreditar muito que tudo ia dar certo,
Eu acho que eu atraio a sorte. Mas, assim, eu atraio a sorte porque eu vibro na sintonia da sorte. Eu vibro na sintonia de fazer acontecer. A minha sorte é fruto do meu trabalho. E, assim, nunca caiu nada do céu. Não é sorte, assim, né? A sorte é uma frequência, né? Que vai atraindo as coisas pra você. Mas nunca caiu do céu nada. Agora, você fala muito, né? Eu vi você fazendo um vídeo maravilhoso sobre diabetes. A diabetes pode ser revertida. Sim. Você fala muito sobre saúde. Você tem esses feedbacks das pessoas que falam: olha, Adriana, você me despertou. Adriana, eu realmente comecei com você. Como é que é receber esse feedback, ver isso? Isso te alimenta também? Me alimenta. Eu tenho várias alunas que hoje já são professoras, que começaram no yoga comigo e resolveram fazer formação em yoga, que resolveram sim mudar de carreira, psicólogas que resolveram mudar, professoras que resolveram mudar, professores de quarta, quinta série que resolveram mudar para o yoga. E, enfim, tem muitas histórias de pessoas que estavam com problema cardíaco, com diabetes, e através do yoga viraram pessoas não só saudáveis, como super saudáveis, estão com massa magra, assim, sabe? Assim, aquela coisa que fala assim, nossa, que corpo. Fala assim, gente, se você visse há 3 anos, 4 anos atrás, não era assim. E tem uns feedbacks também emocionantes, como alguns alunos que tinham vícios, né? Como em drogas e tudo, que estavam em narcóticos anônimos e não conseguiam levar adiante, que através da prática do yoga conseguiram, finalmente, fazer com que a droga não fizesse mais parte do dia a dia e recuperaram não só autoestima, mas também emprego, família. Então, eu tenho muitos feedbacks que me mostram, né, mais do que qualquer outra coisa, que eu estou no meu caminho certo. Eu nunca me arrependi de ter ido para a área da saúde. A minha missão é cuidar dos outros, trabalhar com a saúde, vibrar nessa sintonia do bem, sabe? Eu não procuro nunca... Eu não acho que o bem geralmente vem sempre de onde você fez. Às vezes ele vem por outros meios, mas ele sempre volta. Mas, assim, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, sou muito realizada. E eu tenho, sim, esses feedbacks, isso é muito emocionante. É muito bom você saber que você está fazendo com que outras vidas sejam melhor vividas, né? E a gente está falando de benefício. Quais são os benefícios que o yoga traz para as mulheres 40 mais, né? Não só para as mulheres, para os homens também, mas para o 40 mais. Quais são esses benefícios em acentuar, por exemplo, menopausa, TPM? Tem estudos já que comprovam que o yoga, ele diminui em aproximadamente 70% todos os sintomas da menopausa. Eu não sabia disso, né? Se era realmente dessa forma, até entrar na menopausa. Hoje eu vivo, né, uma menopausa, e eu tenho a dizer que de vez em quando eu sinto uns calores. Um dia ou outro já perdi uma noite de sono, mas foi tipo logo no início. E isso logo se equilibrou. Eu não perdi massa magra, até porque isso tem muito a ver com a alimentação também, né? Você não constrói uma parede sem tijolo. Então, você não vai conseguir manter sua massa magra se você não consumir proteína. A perda de massa magra é uma coisa que acontece a partir dos 30 anos. E ela é acentuada com a menopausa. Mas ela acontece em homens e em mulheres, e você chega aos 80 anos com menos da metade da massa magra que você tinha aos 30. Então, se você não se alimentar bem, se você não fizer exercícios de força, se você não fizer por onde, você vai perder. Isso não tem nada a ver com a menopausa, né? Quer dizer, tem a ver, mas não é a menopausa, é porque é o processo de envelhecimento. Você começa a envelhecer, a partir dos 30 anos, você já vai começar a perder massa magra. Você tem que fazer o trabalho contrário, se alimentar, né, de forma correta e fazer as atividades físicas. O yoga, ele ajuda sim a você sentir menos esses sintomas, porque você equilibra o seu sistema. A respiração, né, a oxigenação. Quando você oxigena melhor, você aumenta o anabolismo. Quando você respira melhor, você leva mais nutrientes para as suas células. Quando você respira melhor, você controla o seu emocional, porque a cada estado emocional você respira de um jeito, né? Se você estiver nervoso, você respira de um jeito. Se você estiver tenso, respira de outro. Dormindo, respira de outro. Apaixonado, vê aquela pessoa, né? Respira de outro. Então, quando você aprende a guiar, né,
a ter o domínio sobre a forma como você respira, você domina todo o seu emocional. E isso também tem a ver com a menopausa. Por quê? Porque na menopausa você fica muito psicologicamente abalada, né? Não é fácil você lidar com essa época da vida. Nós somos... Só tem mais um... Acho que só as baleias e a gente, né? Não sabia. Só as baleias e a espécie humana que as fêmeas não morrem quando entram na menopausa. Todas as outras espécies entrando na menopausa morrem. Então, assim, nós e as baleias sobrevivemos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Viva as baleias e viva a gente. Essa Mas somos... exato. Salvem as baleias e salvem as mulheres. Salvem as mulheres. Porque nós somos as únicas que sobrevivemos à menopausa. Por quê? Porque a gente tem uma utilidade. A gente continua cuidando de neto. A natureza é sábia, né? Não é porque, gostou da gente, não é isso. Mas porque a gente tem utilidade. A gente continua cuidando de neto, cuidando de algum... Fazendo... A gente tem uma funcionalidade depois da menopausa. Gente, se a natureza acredita na gente, por que a gente não acredita? Não é verdade? Assim, nós somos... Olha só que sorte. A gente não bate as botas depois da menopausa. Coisa horrível, né? Mas que maravilhoso, né? E aí é uma grande oportunidade, né? Principalmente nesse momento onde a maturidade deixa de ser, principalmente a combater o etarismo, né? A maturidade deixa de ser um problema e passa a ser vista como uma sabedoria, como em muitos outros países, né? A maturidade nos pede esse ponto de calma, nos pede esse ponto de encontro com a gente, com a nossa força interna. Sim. E nesse momento onde o mundo está cheio de barulho, cheio de urgência, cheio de burnout, a maturidade chega, então, dando uma desacelerada. O yoga, né? Também pode ajudar nisso? Nesse momento de encontro com a maturidade, nesse momento dos 40 mais? Sim, com certeza. Quando você pratica yoga, você entra em contato com a sua essência. Tem uma parte do cérebro chamada ínsula, que é onde a gente armazena os nossos traumas. E o yoga trabalha exatamente nisso. Ele vai fazer... Porque quando a ínsula fica atrofiada e você fica com aqueles traumas ali meio que congelados, o yoga vai liberando esses traumas e fazendo com que você consiga resolver. Então, o yoga não resolve o trauma em si, mas ele faz com que eles sejam passíveis de resolução. Você consegue dominar o seu trauma e não o seu trauma te dominar. Você toma o poder, as rédeas da situação. E isso em qualquer idade, não só nos 40 mais. Mas quando a gente é doutrinado por uma sociedade que diz que depois dos 40, né, você já não é mais sexualmente atraente, ou que você não serve mais para o mercado de trabalho. Isso tudo vai ficando armazenado na nossa cabeça e cabe a gente fazer com que isso seja ressignificado. Você não vai esperar que ninguém faça isso por você. Então, quando você consegue resolver isso dentro de você mesma, é muito bom, né? E você serve de exemplo para outras mulheres também. O yoga, ele realmente... faz com que você entre em contato com a sua essência através dessa cessação das flutuações da mente. O yoga é a cessação das flutuações da mente. Quando você consegue, que nem você joga uma pedra, né? São os pensamentos, você joga um montão de pedrinha na água, ela fica cheia de ondulação. Quando essas pedrinhas vão afundando e você para com essas ondulações, né? Você consegue ver o fundo. Você consegue limpar o fundo, você consegue fazer isso tudo. Então é isso. O yoga é a cessação das flutuações da mente. Então tem pessoas que ficam em silêncio, mas na verdade elas estão com a mente muito agitada. E tem outras o contrário, que às vezes elas estão agitadas por fora, como eu sou uma pessoa bem agitada, mas eu consigo acessar a minha mente lá no fundo e ficar em paz, mesmo no meio do caos. O silêncio não é você estar num ambiente calmo. O silêncio, né, é você conseguir, mesmo no meio da Marquês de Sapucaí, estar em paz e estar com a mente quieta, para poder prestar atenção no que realmente vale a pena e conseguir separar as coisas assim. Isso aqui merece meu foco, isso aqui não, né?
agora é a hora de eu acalmar. Então eu consigo, mesmo sendo uma pessoa muito agitada, fazer essa separação. Eu posso estar no meio do que for. Posso estar no meio da timbalada. Não tem problema. E acessa você mesmo. Sim. Então, no silêncio, a gente consegue encontrar a nossa verdadeira unidade. E é o silêncio que, às vezes, nos leva a uma possibilidade de estudo, reflexão, a uma possibilidade de ascensão maior da nossa consciência, né? Porque, às vezes, a gente, no inconsciente, fica muito reativo, fica muito sem saber isso, esse poder seletivo do que se quer. Então, a yoga traz isso, traz essa parte de você ter a consciência do seu corpo, né? Você falou aí uma questão Sim. de que o yoga traz novas sinapses que são possíveis curar trauma, né? Sim. Ele libera os traumas. Para que você possa resolver. Porque muitas vezes você tem, mas você nem sabe que tem. Por isso que muitas vezes, quando comecei a praticar yoga, eu chorava muito. Chegava na hora do shavasana, né, que é o relaxamento, eu chorava e eu não sabia por quê. Eu chorava no meio da prática. E tem muitos alunos meus que acontecem a mesma coisa. Eles choram. E na hora, uma catarse. É uma catarse. Então, as posturas do yoga, elas são feitas para isso. Para trabalhar com o nosso sistema psicofísico, tá? E liberar os traumas, desatando os nós, não só do cérebro, como do corpo. Um tá ligado ao outro, né? O yoga, ele trabalha com a nossa liberação miofacial, que é a face. A face é aquele celofane que envolve o músculo. Então, quando você não alonga, quando você não está com o seu corpo fluindo, elas são meio que emaranhadas, parece que está dando um nó, tá? Quando você começa a praticar yoga, você vai desatando os nós da face. E a face é onde tem o nosso sistema linfático também e que ajuda na limpeza das células através do sistema linfático. Então, o que acontece? Você consegue desintoxicar mais o seu corpo todo quando você tem uma face que não está emaranhada. Você vai abrindo espaço. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, até que está sendo adotada por fisiculturistas, porque a definição muscular aparece muito mais quando você está com a face alinhada. Então, eles têm feito yoga, têm feito liberação miofacial, liberação da face, que é onde você prende muito também das emoções, de tudo, para poder liberar e fica com um desenho mais bonito. Por isso que dá a impressão também, muitas pessoas perguntam, né, sobre a definição do pessoal que faz yoga. É isso, é porque tá com a face alinhada e aí o desenho do músculo fica mais nítido, né? Não fica, como o pessoal fala, embaçado, né? Desembaça. Desembaça. E como é que é o seu método? Me conta. O que o seu método traz de diferencial, assim, né? Você falou que as pessoas choram, você faz esse alinhamento. Como é que é o método Onyx? O método Onyx, ele trabalha de uma forma assim, eu junto, né, os benefícios do yoga, que são a respiração, esse bem-estar, essa conexão com a sua essência e tudo, a um trabalho de ganho de massa magra. As pessoas hoje em dia não têm tempo para ficar, né? Agora eu vou treinar força, agora eu vou treinar, vou alongar, agora eu vou fazer o aeróbio. Então, o que acontece? Eu potencializo o yoga fazendo como se fosse, pegando a minha expertise nos treinos de ginástica localizada, que eu sou da época da ginástica localizada, né? E, enfim, calistenia, musculação. Eu faço como se fossem séries dentro dos asanas. Então, eu faço uma sequência com dinâmicas e asanas específicos que vão fazer com que você trabalhe mais o glúteo, ou que você trabalhe mais o tríceps, ou que você trabalhe mais para vertebrar o abdômen. Eu dei uma semana de prática há uns meses atrás, que era só, assim, definição muscular do abdômen. Então, era assim, era trinca abdômen com yoga. Então, o foco era esse. Era definição e ganho de consciência nessa região toda aqui, né? E consequente hipertrofia para ganho de, né, aquele desenho do abdômen, mas com yoga só. Isso é o Onyx Yoga. É um yoga que visa também o ganho de massa magra através desse trabalho de hipertrofia que é gerado através do rompimento de fibras que eu consigo com uma frequência específica e com estímulos específicos também, que podem ser ou repetições ou
isometrias, porque quando você estica muito, você também rompe, você também gera hipertrofia. Então, eu pego todo esse conhecimento da educação física e de todos esses anos como atleta e tudo, junto tudo, e eu estava sem nome, foi num carnaval, uns 2 anos atrás, eu parei, fiquei, como perguntou se eu tenho sorte, fiquei trabalhando o carnaval inteiro para formatar meu método e escolher o nome, eu não sei o que, isso foi um carnaval inteirinho. Quer dizer, você mergulhou em si nesse carnaval. Fiz meu marido mergulhar junto. Obrigada, amor. Agora me fala aqui, você está falando da yoga, né? E de que você escreve no esporte. Como é que você se inspira para escrever as suas colunas? Como que eu me inspiro? Na verdade, eu tento fazer uma coisa muito linkada com o momento. Então, por exemplo, mês das mulheres, eu tento conectar com a energia feminina, né? E pegar algum assunto que esteja a ver, esteja em alta no momento, sabe? Eu tento fazer com que seja uma coisa interessante para as pessoas lerem, né? Então, eu não fico escrevendo só sobre como é que faz um asana, como é que faz o outro. Eu tento conectar isso com o assunto que esteja em alta no momento e fazer com que as pessoas se interessem. E muitas pessoas pedem também. Então, às vezes, me pedem um determinado tema, pedem outro, e eu procuro sempre, né, atender, né? E qual a importância dessa prática diária, né? Na sua plataforma tem milhões de aulas gravadas, você está sempre dando live online. Como é que é importante praticar todo dia para manter essa massa magra? É importante estar ativo todo dia, fazer uma atividade física diária? Fazer uma atividade física diária é importantíssimo, né? Mas isso não deve se tornar um sentimento de culpa. As coisas são retroalimentadas, né? Quando você se alimenta bem, você quer praticar esporte. Quando você pratica mais esporte, aí você quer se alimentar melhor. Então, é um movimento de saúde. O corpo ele foi feito para se mexer. O corpo não foi feito para ficar parado. O problema é que o nosso cérebro, ele ainda está em alguns milênios atrás, né? Quando a gente mal podia descansar. Então, quando a gente tinha oportunidade de descansar, a gente fazia uso desse tempo. Só que agora é o contrário. A gente fica muito tempo sentado e tem dificuldade em tempo para se mexer. Só que o nosso cérebro ainda não chegou, não se atualizou, sabe? As únicas coisas que a gente faz sem estímulo são comer, são 4 coisas: comer, beber, dormir e transar. Fora isso, seu cérebro nunca vai mandar você levantar da sua cama ou do seu sofá para correr, para fazer musculação, para, entendeu, levantar um peso. Você vai sentir o prazer depois, você vai ver o benefício depois. Então, se você for esperar aquele momento, estou morrendo de vontade de correr 6 horas da manhã, né, de fazer um burpee, ou então de não sei... Não acontece. Outro dia eu cheguei também na academia, meu marido falou assim, vim totalmente sem vontade. Eu falei assim, eu também. Welcome to my world, né? A maioria das vezes que eu venho, eu tô com vontade nenhuma, mas eu vou. Essa é a diferença, sabe? Não é você esperar o momento que você tá sentindo, morrendo de vontade de fazer um agachamento com 300 quilos, não vai sentir nunca, né? Quando é que você tá com vontade de fazer uma cadeira extensora? Quando é que você tá com vontade de praticar yoga? Também é a mesma coisa. O yoga é para fazer com que você doutrine seu cérebro, né, para uma rotina que te faz bem. Então, é uma limpeza do teu corpo. Quanto mais você fizer, melhor, né? Sem exagero, mais dias na semana que você fizer, melhor. Mas se você ficar um dia sem fazer, não tem problema, né? Não é para virar uma coisa de culpa também. Porque o benefício do yoga, ele é duradouro. Ele não é agudo, né? Como uma corrida, que você corre e aí você sente aquele efeito, né? Aqueles hormônios da felicidade, corri. O efeito do yoga, ele é crônico. Ele fica em você. Então, os 2 dias que você não faça, você não vai sentir, sabe, aquela carência que você sente com outras atividades físicas. Mas o bom é você se mexer todo dia. O corpo, ele foi feito para se mexer. O corpo não foi feito para ficar parado. Agora vamos entrar um pouquinho na parte de alimentação, né? Que você também tem essa especialização em nutrição. Uhum. Como é que é a nutrição? Você estava falando para mim antes aqui, o açúcar não é um vilão. O vilão são os excessos. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão no Corpo 40+.
o que acontece? Tem os alimentos alcalinos e tem os alimentos ácidos. O açúcar, ele é um alimento ácido. O álcool é um açúcar também, né? Uma glicose. E ele é ácido. Então, quanto mais alcalino o alimento, mais vai te fazer bem. Porque o seu pH vai ficar alcalino e você não vai acidificar seu sistema, você não vai envelhecer tanto. Mas se você está com vontade de comer um doce, sabe? Comer um bombom, alguma coisa, não tem problema você comer um bombom. Você vai lá e come bombom porque aquilo ali vai te nutrir psicologicamente, é uma comfort food, de repente, para você. Mas você não vai comer uma caixa de bombom. Você tem que dominar o bombom e não o bombom te dominar, né? Aquilo que eu estava falando com você. O problema não é você tomar uma taça de vinho. O problema é o vinho tomar conta de você e você acordar péssima no dia seguinte, porque realmente... E o álcool ainda é catabólico, tá? O álcool faz você perder músculo. Então, quanto mais você bebe, menos músculo você vai ter. Então, é uma conta que você tem que fazer para ver isso aqui vai fechar para mim, sabe? Tem muita gente que é magra, mas não tem massa magra. Você acha que ela é magra, mas você pega aqui, ó, tem uma dobra enorme, sabe? Você tem que ver, o problema não é o quanto você pesa, o problema é o percentual de gordura que você tem. E aí, você tem que comer com sabedoria. Falar assim, Adriana, você nunca come um doce então? Eu como. Adriana, você nunca toma um vinho? Eu tomo. Adriana, você nunca come um macarrão com óleo? Como. Mas não é o que eu como, mas a quantidade que eu como. Eu preciso de gordura durante o meu dia, eu preciso consumir. De preferência, gordura boa. Tá? Eu não consigo comer fritura. Mas isso eu nunca consegui. Me dava dor de cabeça desde criança. Mas a gordura, essa é uma gordura que entope teu coração. Então, se você comer uma fritura, comer uma gordura dessas, né? Que é um LDL, que vai ser para entupir suas artérias, você de preferência depois tomar muita água, comer coisas que vão fazer com que essa gordura seja retirada, né? Com HDL. A comida, ela é uma matemática. Então, assim, não tem uma comida que engorde. Tudo engorda. Tudo demais engorda. Só a água que não engorda. Mas é uma matemática. Se você come 2.000 e gastou 1.500, você vai engordar. Se você come 2.000 e gastou 2.500, você vai emagrecer. Mas que tipo de comida é essa que você está comendo? Você está comendo, vamos dizer, bastante proteína para construir massa magra? Que tipo de exercício você está fazendo? Não adianta você comer um ovo de chocolate e depois ir para a esteira ficar 3 horas que nem um hamster. Você vai arrebentar suas articulações e você não vai queimar teu ovo, tá? De chocolate, porque tem muito mais caloria do que 3 horas correndo. Então. Essa conta que você estava falando de cálculo do bem, né? Vamos fazer um cálculo do bem. A gente é acostumado a colocar ali na lista aluguel, luz, gás, telefone, colégio, academia, mas a gente não coloca... comida, boa alimentação, sair da atividade física, fiz a dieta, não fiz a dieta, comi batata frita, não comi batata frita. Como é que é esse cálculo? Tem que fechar no azul, né? Porque muitas pessoas não se importam desse cálculo, fechar no azul. Aí outro dia eu tava falando, gente, quanto vale mais um prato de batata frita? Ele sem comer ou você comendo o prato inteiro, mesmo que já esteja satisfeito? Porque às vezes você pede uma porção de batata frita e aí você já comeu 2, 3 e se satisfez. Mas aí você tenta botar para dentro aquele prato de batata frita, porque você pagou o prato de batata frita, mas quanto vale botar esse prato de batata frita para dentro? As pessoas não fazem esse cálculo. Não fazem. Porque aí você vai comendo muito carboidrato, você já está satisfeito e continua alargando o seu estômago. No dia seguinte você vai ter que malhar e às vezes não vai gastar aquilo, não vai fechar a conta e a fritura. E às vezes ali no final do mês você vê que você teve várias saídas, né? Não foi uma. Então, quer dizer, como é que é essa conta? As pessoas precisam começar a fazer esses cálculos do bem, principalmente depois dos 40, né? Que é mais difícil recuperar. Mais difícil recuperar. Mais difícil recuperar porque você perde a massa magra. Agora, se você mantém a massa magra, se você cresce a sua massa magra, seu metabolismo acelera de qualquer jeito. Entendeu? Meu metabolismo é acelerado. Eu vou nas nutricionistas, elas perguntam o que eu como. Eu falo, nossa, mas você come muito. Eu como muito. Eu não conto caloria. Eu não tenho ideia de quantas calorias eu como. Mas eu sei exatamente a quantidade de proteína que eu como, a quantidade de carboidrato que eu como, a quantidade de fibra que eu como, a quantidade de água que eu tomo. E isso eu sei. Mas quantas calorias eu comi, eu não tenho ideia.
eu tenho, por exemplo, eu tenho noção de quantidade de gordura. Então, mais ou menos, é a mesma quantidade de caloria que eu como todo dia. Mas eu não conto as calorias, você entende? Eu vejo assim, eu já comi gordura suficiente, eu já comi carboidrato suficiente, proteína. Proteína é importantíssima, é o nosso tijolo, entendeu? Então, assim, sem proteína você não consegue construir nada e é muito importante, inclusive, para a pele. A pessoa fala assim, porque a minha pele tá ficando não sei o quê. Claro, sua pele é feita de proteína. Não adianta você consumir isso tudo e não comer a quantidade de calorias certa, mas comer só carboidrato e gordura. Isso acontece muito com o pessoal que é vegano, né, e vegetariano, que não tem um aporte proteico suficiente. Voltando lá à nossa conversa mais de mentalidade, né? Muitas mulheres hoje em dia chegam nos 40 com essa sensação de estarem desconectadas de si mesmas, né? A própria menopausa nos leva a isso, a uma reflexão, o que eu não faço mais, que eu adorava fazer, por que eu não consigo mais? Um cansaço, os hormônios já, né, que começam aos 35, né, a ficarem desequilibrados, que a gente precisa fazer. E aí vem, muitas vezes, uma troca de mudança de carreira ou uma nova absorção de carreira, né? Como é que é essa questão, assim? Você acha que você também passou por isso? De trocar de carreira? É. Sim, eu troquei não, né? Eu estava até conversando isso, que a gente não troca, a gente soma, né? Então, eu comecei a fazer publicidade com 17 anos, 16, e é muito cedo. Me formei com 21. Muito cedo. É muito cedo. E me tornei atleta e tal, nem sabia que eu gostava tanto assim de atividade física. Chegou um momento que eu resolvi fazer educação física e fiz a formação em yoga junto comigo. Junto, né? E eu acho que não... Você perguntou se eu acho que tem alguma idade ou... Ou dá sempre vale a pena mudar de carreira? Eu acho que sempre vale a pena você aprender. Eu acho que conhecimento é a única coisa que você realmente vai acrescentando na sua vida e que não tem... Se você quiser fazer uma faculdade, 2 faculdades, 3 faculdades, estuda alguma coisa, às vezes você não quer entrar num curso, mas até ler, né, sobre diversos assuntos. Tanto que quando eu fui fazer educação física, os professores falavam, gente, mas você já sabe tudo, eu já tinha estudado tudo. Só faltava o meu diploma, né? Porque eu já lia muito sobre o assunto. Conhecimento nunca é demais. Eu acho que vale a pena, sim, se você está afim de fazer um outro curso, está afim de fazer uma outra formação. Isso vai te fazer bem, isso vai fazer com que você se sinta viva, vai te realizar como pessoa. E você tem que viver a sua essência hoje, né? E na hora que você sentir a vontade, esse é o momento. Mas não tá tarde. Você sentiu vontade quando? Foi hoje? Então esse é o momento. Sentiu vontade, né? Com 40, com 50, com 60. Tem gente entrando em faculdade com 80, que eu já vi. E tem época, o dia, o prazo para fazer o yoga? Não, assim, como qualquer atividade, quanto mais cedo você começar, mais fácil vai ser, né? Mas não tem uma idade certa. Eu já vi pessoas começando com 10, com 20, com 30, mas o Hermógenes, por exemplo, acho que começou com 44, 40 alguma coisa. Então, não tem. É na hora que você sentir. A hora que você sentiu, esse é o momento, né? Como é que foi o momento mais marcante, assim, seu com o yoga? Foi quando você se formou? É hoje como você trabalha? Quando é que você viu, assim, realmente... É quando você recebe o feedback? Qual o momento mais marcante? Marcante, assim, que mais te dá satisfação? Realmente eu fiz o que eu tinha que fazer. Tem alguns momentos mais marcantes, né? Mas, assim, eu ter concebido o meu método foi um momento muito forte, assim, que eu entendi como é que funcionava, o que eu tinha criado, qual era o jeito que eu tinha construído aquilo ali, né? Na hora que eu comecei a colocar em forma de método, isso foi muito importante. E tem alguns momentos que são muito importantes para mim, assim, quando eu dou aula em festival, quando eu vejo ali, sei lá, 200 pessoas fazendo aula, 100 e não sei quantas pessoas, é um momento muito gratificante, assim. É incrível ver as pessoas ali, dar aquele aulão mesmo. E eu me lembro até hoje do meu primeiro dia de aula, que eu tentei dar uma aula que eu escrevi, né? Fui lá, fiz tudo anotadinho. Então, vou fazer aula assim, assim, assado. Olhei para a turma, falei, não é nada daquilo. Então, assim, a minha primeira aula, eu me lembro que eu fiquei nervosíssima, dando a aula, né? Porque não tem como não ficar.
mas que saiu tudo ótimo. E eu fiquei muito feliz depois de ter dado aquela aula, mas não foi nada do que eu planejei. Aí fiz uma segunda aula também, toda planejada, escrita, também não funcionou. Aí desisti. Hoje em dia eu olho para a turma e dou a aula. Eu tenho, assim, um norte, né? Por exemplo, hoje eu vou dar aula focando no chakra de base, ou vou dar uma aula focando no chakra do coração, ou vou trabalhar mais com inversão, focando no chakra da coroa. É esse o tema da aula, mas como a aula vai fluir, só a aula só dirá. na hora. Só a aula dirá. E quais são os movimentos, as posturas que você acha que a mulher 40 mais precisaria? Os que fortalecem o abdômen, né? As isometrias e os movimentos que fortalecem o abdômen, eu acho. Para membros inferiores, porque quando a gente tem os membros inferiores mais fortes, isso faz com que a gente se sinta mais segura, mais autossuficiente e tenha mais equilíbrio. E é isso que a gente precisa, né? À medida que a gente vai envelhecendo. E glúteo, né? Porque glúteo não é só para ficar bonito na calça, nem no biquíni. Glúteo, isso eu digo para os homens também, é um dos músculos mais importantes. Ele que te faz equilibrar. Você, para levantar e sentar numa cadeira, você precisa de um glúteo forte, além de um abdômen forte. Você, para andar, precisa de um glúteo que te dê força para mover a perna para frente. E, assim, não tem nada pior do que gente bunda mole. Não é por acaso que existe isso de chamar a pessoa de bunda mole. Gente bunda mole é horrível, porque você não tem segurança. Gente bunda mole é gente insegura. Você entende isso? Assim, tem tudo a ver com o seu equilíbrio. Assim, no corpo como na cabeça. Você tem uma bunda mole, você não consegue se equilibrar. Você não tem autonomia quando você é bunda mole. Aquela pessoa mais idosa que vai andando com aquela barriguinha pra frente, tudo é porque perdeu o músculo do glúteo e vai jogando a perna. Quando você não tem poder de equilíbrio, quando você não tem poder de fazer os movimentos que você quer, quando você não tem poder de gerir a sua própria vida e o seu ir e vir, você é bunda mole. Então, o yoga é muito importante para isso também. Para transformar isso. O yoga, pelo que eu estou percebendo que você está falando aqui, ele é muito ligado até tem o método Schutz, né, que fala que transforma a pessoa através da cura depressões através do corpo, né? Que às vezes não adianta só ir no papo, na cabeça, na transformação, na psicanálise, na psicologia. É fortalecendo o corpo que Sim, você fortalece a mente. É claro. Tem Você esse resolve. movimento. Tem essa retroalimentação. Corpo são e mente sã. Isso não é novidade nenhuma, né? Isso já tem milhares de anos já, né? Então, assim, quando você tem um corpo forte, você se sente mais segura, tanto física quanto emocionalmente. Quando você tem um corpo fraco, você se sente mais fraco, tanto físico quanto emocionalmente. Isso serve, assim, aí fala assim, você sente algum desconforto com a idade. Não, eu não sinto nenhum. Por quê? Porque eu tô segura dentro de mim. Eu sei que eu tô fazendo o meu melhor em relação à minha pessoa. Eu tô me cuidando bem. Então, não tem... Pode falar o que for, que isso não me atinge. E para a libido, o que a mulherada pode fazer em relação a melhorar a libido? O yoga também ajuda? Em relação à libido, ajuda muito. Todas as minhas alunas falam que começaram a não só gostar mais de sexo, como tiveram assim, você consegue mexer melhor com as musculaturas da pelve, né? Então, você consegue não só sentir mais prazer, como você também consegue dar mais prazer à pessoa que está com você. E isso te dá uma autoconfiança muito grande, né? A mulher gostosa é a mulher que se gosta. Quando você está bem com você mesma, quando você domina teu corpo, você é gostosa independente se você está acima do peso, abaixo do peso, né? Ter 1,80, 1,50. É a mulher gostosa, quando você está se gostando, você é gostosa. Isso é ótimo, adorei isso. A mulher gostosa é que se gosta, né? Começa por ela, né? Começa por ela. Depois vai pro outro. Agora me fala, em relação a humor e insônia, o que o yoga, qual a postura, qual a prática que você indicaria? Olha, em relação ao humor e insônia, o que acontece é o seguinte, o yoga ele vai equilibrando todas as suas energias, desde o primeiro chakra até o último chakra. O chakra do coração ele é no meio, é que une as energias do seu corpo com ele mesmo e as energias do seu corpo com o todo, né? Com o externo.
o legal é você estar em equilíbrio. Então, não tem uma postura que seja, vamos fazer essa postura aqui que vai ser boa para melhor, para uma coisa só. O que é bom é você estar em equilíbrio, porque quando você está em equilíbrio, você consegue estar bem em todas as situações da vida, mas o que faz com que você consiga dormir muito bem, às vezes, é uma respiração polarizada. Que você inala por um lado, né? Assim, você pode dobrar aqui o dedo, ó. Assim. Calma aí, você vai me ensinar agora me ensinando uma respiração polarizada. Para que serve? Ela serve para você equilibrar os hemisférios cerebrais. Vamos equilibrar os hemisférios cerebrais com essa respiração que a Adriana vai mostrar pra gente. Como é que é? Se chama Nadi Shodhana e você, a cada hora que passa, hora e meia, você tá respirando mais por uma narina. Se você for reparar agora, você tá respirando mais por um lado do que pelo outro. Isso quer dizer que você tá ou oxigenando melhor o lado cruzado, né? Ou você tá ficando mais emocional ou racional. Quando você equilibra, você consegue clarear a sua mente. Isso te acalma também. Então, você fazer a respiração polarizada vai fazer com que você domine melhor seus sentimentos, seus pensamentos. E, obviamente, aí tudo vai fluir melhor, não só o sono, né? Então, é assim. Ou você junta aqui e separa o polegar, tá? Ou você faz assim. E aí você, ó, inala por um lado. Tampa e exala pelo outro. Agora você inala pelo lado que você exalou. Tampa e exala pelo outro. Inala por esse lado. Tampa, exala pelo outro. Inala. Tampa, exala. Você pode fazer de olhos fechados e, se quiser, colocar a pontinha da língua no céu da boca. Gente, já relaxa muito. Relaxa muito. Relaxa muito, impressionante. Tem uma que é muito boa também para energizar, que é só... Você pode botar a mão... Opa! Você pode colocar a mão aqui para frente, ó. E ela é ótima para energizar. Se você estiver se sentindo sem energia, você inala e, quando exalar, solta o ar sempre pelo nariz, ó. Isso você vai sentir que você vai estar energizando bastante. Essa é para energizar. Essa já deixa você mais vibracional, né? Deixa. E tem alguns gestos que são ótimos também, né? Quando você se sentir, vamos dizer, tá indo numa entrevista de emprego, tá indo fazer alguma coisa que você se sente inseguro, você levanta os braços, né? Isso, você vê que todo vencedor levanta os braços. Isso você transmite pro seu cérebro que você já é vitorioso, sabe? Uhum. Então, assim, você fazer uma saudação ao sol, né? Isso vai fazer com que você se equilibre de uma forma completa também, que tem essa elevação do braço, tem a contração do abdômen, do glúteo, quando você faz a saudação ao sol. É um movimento que é bem completo. Se você quiser se equilibrar completamente, uma saudação ao sol, você faz umas 5, 6 assim, você vai ver que já vai mudar o seu astral. A sua frequência, né? Vai Quer dizer, mudar. é através dos comandos do corpo que você vai mudando a mente. Muda a frequência. E você não precisa acreditar em nada. Faz, experimenta que você vai ver. Você sente. Não acredito. Faz. Quem fala assim, não consigo meditar? Se tentar, consegue. Aos pouquinhos, né? Porque geralmente a pessoa já se coloca lá numa... quero meditar meia hora. É difícil uma pessoa que já consiga meditar meia hora, mas você começa com 2 minutos, fecha o olho, né? Só inala e exala pelo nariz, aí você sente aquela respiração enchendo o tórax, entre as costelas, o baixo ventre, depois exala ao contrário, esvaziando o baixo ventre, entre as costelas e o tórax. Aí você vai fazendo essa respiração, não precisa pensar em nada. É só afastar os pensamentos. Mas eu não consigo parar de pensar. Você não vai parar de pensar nunca, só quando morrer. Então, assim,
É você não focar em nada. Veio o pensamento, minha conta de luz, volta. Não quero pensar nisso agora. Mas o vestido que eu vou usar hoje à noite, sai. Mas o cara que ia me chamar para sair não ligou, sai. Você vai afastando os pensamentos, entendeu? Tô com sede, sai. Você não pode focar em nada. É isso, você vai doutrinando o seu cérebro, a não dar atenção a nenhum pensamento e deixar só a sua mente fluindo aos poucos. Você faz isso 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, aí depois você passa para 10, para 15. E isso já é um alimento para o cérebro. Sim, um treino, né, para o seu cérebro. É um treino muito bom. Agora, uma pergunta que a gente sempre faz aqui. Qual o recado que você daria a Adriana hoje, com 53, para a Adriana dos 20? Acredite em você, vai dar tudo certo. Já deixava lá essa frasezinha na cápsula do tempo. Deixaria essa. E qual recado você dá para todas as mulheres que estão caminhando para os 40, estão ali no 35, 37, estão virando o 40 agora? Aproveitem bastante, porque depois só melhora. Eu tô amando, gente. Vocês não têm noção de como... Eu falo assim, gente, eu tô assim com 53. Olha só, episódio 53, eu tô com 53. Se eu tô assim com 53, imagina com 63. Eu só vejo melhorar. Eu não vejo... Assim, antigamente, as pessoas viviam e achavam que quanto mais elas viviam, elas tinham menos tempo de vida. A medicina tá avançando tanto, tá tudo avançando tanto, que eu virei pro meu marido outro dia e falei assim, olha só que paradoxo que a gente vive hoje em dia. Quanto mais a gente vive, mais possibilidade de viver mais a gente tem. Se você vive mais 5 anos, sua possibilidade de viver é muito mais. Se você vive mais 10 anos, porque a medicina e a ciência estão avançando demais. Então, quanto mais você vive, mais você vive. E é muito interessante porque eu ouvi de uma seguidora que me deu um feedback essa semana e ela falou assim, Karine, é tão bom ver essas mensagens de incentivo que você dá hoje, prestes a fazer 49 anos, que aí o que acontece? Eu com 30 me sinto mais calma, porque eu com 30 lá atrás, há 19 anos atrás, eu achava que existia um prazo de validade para realizar tudo na minha vida. E não existe. Não existe. E cada vez mais a gente, hoje em dia, né, mulheres 40 a mais, com essa capacidade de expectativa de vida melhor, com essa qualidade de vida melhor, a gente está provando que a gente não só vai viver mais, como vai viver mais com qualidade, né? É isso. E não se contente com pouco, tá? Miséria de nenhum tipo de relacionamento. Tá achando que tá dando pouco? Muda, né? A profissão não tá sendo daquele jeito? Dá tempo de mudar. Relacionamento não tá indo bem? A pessoa não te valoriza? Dá um pé na bunda, arruma outra, não tem problema. Sempre é tempo de mudar. Só não dá tempo de mudar depois que morre. Depois que acaba esse seriado, que não é seriado, que não a gente aprendeu seriado. Isso com você. Então, viva. A vida é feita pra gente viver e não pra gente ficar esperando o amanhã. Você tem que viver o hoje, o agora, ser feliz hoje e aproveitar. Porque viver é muito bom, né? E nesse episódio de silêncio, eu quero falar que silêncio é saber. A sabedoria não grita, ela sussurra. E você só ouve ela no silêncio. É ali, entre uma pausa e outra, entre você se olhar, que a verdade aparece, que a sua intuição te orienta, que a sua mente cansada descansa, se nutre para voltar a atuar com mais força, foco, vontade. Então, ter muitas vozes altas dentro da cabeça, às vezes, quando você fica discutindo com várias pessoas na cabeça, porque quando eu encontrar com aquela pessoa, eu vou falar isso. Às vezes, a gente tem discussões internas enormes. Nesse momento, você está precisando de uma pausa. Nesse momento, você está precisando voltar para si, a respirar, a silenciar para conseguir seguir em frente. Então, o silêncio é muito importante e ele fica mais sugestionável com a maturidade. A gente vai tendo mais calma, vai tendo mais paz e vai se dando mais esse presente que é o silêncio, né? O silêncio é onde a gente consegue... As coisas para crescer, elas precisam de espaço, né? E no silêncio é que nascem as oportunidades. Então, a gente tem que acalmar, a gente tem que silenciar a mente para que ela tenha espaço de florescer. Porque enquanto ela está muito ocupada, não há onde, né, as coisas brotarem. A gente vive numa overdose de estímulo. Tudo grita, tudo é barulho, tudo é informação.
Mostra pra gente uma respiração que pode equilibrar a gente em 5 minutos. A gente pode fazer uma que a gente retém o ar, né? Que potencializa a nossa energia vital. Você inspira em 3, retém 3 e exala em 5. Inala em 3. Retém 3. E exala em 5 tempos. Dois minutinhos. Acalma, né? E aí, Acalma. no meio, às vezes, de uma discussão, de um problema, ou até no trânsito, tá se sentindo ali naquele momento de pânico, o coração começou a palpitar. Respira. 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 Sempre dá certo. É a primeira coisa que a gente faz e a última coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Eu ouvi falar isso, que é o primeiro respiro, né? Quando a gente nasce, e que é a última coisa que a gente faz. Por isso que ela consegue trabalhar e chegar tão rápido no cérebro. É. Eu vi isso numa pesquisa uma vez. E o silêncio é força. Sabe o que está faltando no meio de tanta correria? É desse feed lotado, dessa informação que a gente fica de 6 em 6 segundos, que agora passou para 3, né? A gente tenta reter a atenção do outro em 3 segundos. O silêncio. Então, dá um tempo, desconecta, deixa o trabalho para lá um pouco, deixa as informações para lá um pouco e volta a ter o seu, né? O seu silêncio, porque o silêncio é cura. Daqui a pouco você volta para o trabalho melhor, daqui a pouco você volta para o filho melhor. Essa cura, o yoga consegue proporcionar isso. Consegue. O yoga consegue. O yoga é uma ferramenta de autocura que você leva para todos os lugares. Só depende de você. Ai, Dri, estamos chegando ao final. Deixa seus contatos, deixa seus arrobas. Ah, sim. Meu arroba é né, Adriana Camargo, _yoga, com Y. E eu espero vocês lá. E, enfim, todas as redes é esse arroba, no YouTube também. Mas eu fico mais no Instagram mesmo. É onde eu produzo mais conteúdo, onde eu tô mais presente, onde tem as lives. Lá no Insta. E eu tô sempre à disposição, tá? Quando precisar, quando quiser falar comigo. Sou eu que respondo tudo. Não tem ninguém respondendo pra mim. Não tem robozinho. Eu falo com todo mundo. Então, quer dizer, mandou uma mensagem de socorro, Você recebe muita mensagem de socorro, porque eu acho que a yoga tá muito ligada, né? Eu tô com pânico, eu tô com isso, não sei o quê. Pra onde eu vou? O yoga, às vezes, é um remédio indicado, né? Você recebe essas mensagens assim? Recebo, mais em relação a dores, na verdade. Muitas dores, assim. Cervical, às vezes também depressão, né? Mas, assim, são dores da pessoa. E tenho muitas pessoas que gostam de ouvir essa minha história também, né? De ter me reinventado com mais idade e ter tido filho com 39, depois a outra com 40. E, enfim, sempre é tempo, é tudo na hora certa. Conta um pouquinho, então, um pouquinho mais desse lado pessoal da Adriana. Como é que foi chegar aos 39, 40 e ser mãe nesse momento Foi ótimo, foi o momento certo. Os médicos diziam que eu não queria ter filho, né? Porque eu tenho 2 úteros. E eu fiquei grávida do meu primeiro casamento uma vez e perdi. E quando eu me separei, fiquei 1 ano e 8 meses não estando com meu marido. Fiquei até encontrá-lo, foram 1 ano e 8 meses. E eu falei pra ele que eu não engravidaria. Mas aí eu fiquei grávida, assim, super rápido. Fiquei grávida da primeira e o médico falou que tinha sido um milagre, que eu jamais engravidaria de novo. Fiquei grávida da Melissa do útero direito e da Clara do útero esquerdo. 5 meses depois que a Melissa nasceu. Então eu tive 2 bebês, né? Foi tipo punk. Mas foi a maior felicidade da minha vida, assim. Eu sempre quis ser mãe. E você sente, por exemplo, eu fui mãe com mais maturidade, né? Eu fui mãe aos 35. Eu gostei de ser mãe aos 35. Você acha que a maturidade também te tornou uma mãe melhor? Eu acho. Não, tenho certeza. Eu acho que eu estava mais preparada. Eu acho que foi com o marido certo, né? Afinal de contas, antes eu estava com outro marido. Então,
Eu tenho certeza de que foi na hora certa e o meu marido atual é um paizão, é apaixonado pelas crianças também, pelas meninas. E para mim, deu tempo de eu fazer tudo, né? Tudo. Mas deu tempo, eu descobri que eu estava grávida no meu último dia de aula na faculdade de Educação Física. Tinha acabado já a formação em yoga, ou seja, foi no timing perfeito. Foi com a pessoa certa, quando eu já tinha terminado a formação certa, estava iniciando a minha nova carreira, mas já tinha começado, né? Não estava no zero ainda, já tinha iniciado. Então foi ótimo. E mais madura, né? Mais madura. Eu me vejo que se eu fosse mãe aos 20, eu ia ser uma mãe muito estressada, muito não sei o quê. Quando eu fui com 35, eu tirava aquele momento para ficar com meu filho, né? Ele nasceu com muita alergia, eu tive que parar de trabalhar também. Então, assim, não me senti culpada por nada e nada que eu me dediquei a ele. Eu acho que é um tempo que você ganha, né? Assim, é o maior trabalho do mundo, eu acho, que é ser mãe, né? Apesar de eu ter formações, não sei o quê, mas eu acho que é o que mais te exige, e eu falo para as minhas filhas que eu aprendo muito mais com elas do que eu ensino, porque a maternidade é uma escola, né? Que você aprende sendo mãe. Muita coisa. E eu acho que foi na hora certa, né? O yoga já tinha me encontrado, eu já estava um ser mais equilibrado, mais feliz, e já entendia melhor quem é a Adriana. Isso é legal. Agora me fala, você fala que é importante, né, começar a atividade física, e suas filhas, eu obrigo meu filho a ir para atividade física, né? Tem muitas mães que, não é tão importante a escola. Para mim, lá, a atividade física em casa é tão importante quanto ele ir para a escola, ele fazer uma aula particular, ele ir para o inglês, Como é que é essa questão, assim, na educação, né? Atividade física, boa alimentação. Eu sei que é difícil, né? Elas já entendem. Elas já entendem a importância da alimentação. Elas já fazem as continhas lá delas. Hoje comi pouca proteína, hoje não sei o quê. Alface lá em casa eu fiquei chocada, porque comprei 2 alfaces americanas anteontem. E ontem à noite já não tinha mais. Falei assim, como assim acabou? Não, elas comeram tudo. Elas adoram alface, não pode acabar alface lá em casa. Nunca vi um negócio desse. E elas sabem o que é se nutrir, por exemplo. Outro dia uma ficou com vontade de comer um salgadinho, um negócio assim. Aí comprou um pacotinho desse tamanho, comeu meio e falou assim, mãe, cada um que eu como desse, eu acho que eu estou morrendo um pouco. Eu falei assim, mas você tá mesmo. Assim, não é mentira. Realmente você está morrendo um pouco, mas não é para virar uma neurose. Assim. Se você está morrendo de vontade de comer, você está com muita vontade, vai lá, come. Só que é o que eu falei, o salgadinho não pode te dominar, você que tem que dominar o salgadinho. Ele estando sob o seu domínio, ok. Não, vou comer só uns 2 ou 3. Aí foi isso. Então, assim, e atividade física não é uma opção, porque, como eu falei, o corpo nunca vai pedir para você se mexer, ele vai pedir para você ficar deitado, né, vendo televisão e comendo pipoca, né? No melhor dos mundos, pipoca, né? Senão, cada coisa que se come, mas enfim. Da pizza para baixo. Exato. Então, elas não têm muita opção, não. Eu falo que tem que fazer, e eu acho, na verdade, que a atividade física, elas velejam e tá na flotilha, e elas são federadas já, né? E fazem judô também. Mas elas serem atletas ensina muito para elas. Quando você aprende a se virar sozinho num campo de futebol ou a se colocar num judô ou como elas fazem, eu falo assim, olha, isso para mim diz muito sobre sobre como eu estou preparando elas para a vida. Se elas sabem, no meio de uma ventania, o barco vira, ninguém ajuda. Ninguém ajuda. Elas, pode ser com 7 anos, 8 anos, nenhum técnico pode ajudar. Eles têm que desvirar o barco sozinhos no meio do mar. Assim, uma criança que no meio da Baía de Guanabara desvira um barco sozinha faz estar preparado para qualquer coisa, né? Esse esporte ensina muito, né? O esporte é doutrina, a gente sempre ouve falar isso. Dri, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada por todos os recados que você deixou aqui, todas as mensagens que você deixou aqui. Eu que agradeço. Sigam a Dri, ela tá lá no Instagram, tem jogando ela na internet milhões de lugares para encontrar ela, além do Globo Esporte. E a gente fica aqui voltando pro 54º episódio no mês que vem. A gente se encontra em junho. Esse episódio a gente está gravando para maio. Então a gente, junho, se encontra aqui de novo para um novo papo de saúde 40+. Um beijo. Beijo para vocês. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, cara. Obrigada.